Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula de processo penal na construção do rito sumaríssimo. Nosso próximo passo agora é analisar os artigos 81 e 82 da Lei 9.099. Em seguida, construir com vocês a audiência preliminar, onde vai precisar de uma máxima atenção do acadêmico, e posteriormente trabalharmos especificamente com o rito sumaríssimo. Perfeito? Vamos analisar o artigo 81 e o artigo 82 da Lei 9.099 para que tenhamos uma noção básica do que acontece tanto na audiência quanto na fase recursal. Prestem atenção comigo. Tá? Artigo 81. Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, após o que o juiz receberá ou não a denúncia ou queixa. Havendo recebimento, serão ouvidas as vítimas, as testemunhas de acusação e defesa, interrogantes a seguir o acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença. Pessoal, o que eu quero que vocês entendam aqui? Não havendo acordo, composição de danos civis, transação penal, suspensão condicional do processo, o Ministério Público ou o querelante irão oferecer a denúncia ou a queixa-crime. Uma vez que eu faço o oferecimento delas por escrito, perfeito, mas se eu fizer oralmente, elas serão reduzidas a termo, digitadas. Serão entregues ao acusado e ele sairá daquela primeira audiência citado. A lei fala isso, embora equivocada, porque deveria ser notificado, já que a denúncia ou a queixa sequer foi recebida ainda. Mas a lei fala em citação. A citação é pessoal e vocês não podem esquecer que no juizado especial ela é feita no próprio balcão ou por mandado. Caso eu não consiga citá-lo pessoalmente e precise usar as técnicas da citação por edital, por exemplo, eu deverei declinar a competência para a justiça comum, a qual será abraçada pelo rito sumário, e lá o juiz do rito comum sumário fará a citação por edital. Isso também ocorre quando as perícias são complexas. O juizado especial, não tendo competência, remete à justiça comum, rito sumário, e o juiz do rito sumário administra isso. Perfeito? Uma vez que eu faça a entrega da denúncia para você ou da queixa, você está cientificado da audiência de instrução e julgamento. Ao chegar nessa audiência de instrução e julgamento, a primeira coisa que acontece é passada a palavra ao advogado, que fará sua resposta à acusação oralmente. A partir desse momento, o juiz decidirá se recebe ou não a denúncia. Opa! Peça para o juiz aquilo que ele pode lhe dar. Se eu estou num momento em que o juiz vai decidir pelo recebimento ou não da denúncia, estou no momento então de dizer para ele: juiz, rejeite a denúncia ou a queixa. Rejeite com base no 395, rejeite por inépcia inicial, por falta de pressuposto ou condição de agir ou ausência de justa causa. Se ele rejeitar, resolveu o nosso problema. Mas se ele receber a denúncia ou a queixa, então ele passará a tomar as declarações da vítima, das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, interrogando-se o acusado, procedendo-se aos debates orais e prolatando-se a sentença. Perceba que no número de testemunhas a lei também não fala. Aí a jurisprudência se dividiu em duas partes. Uns dizem que deve ser 3 testemunhas para contravenções e 5 testemunhas para crimes de menor potencial ofensivo. Outros julgados dizem que o número deve ser sempre 5, para a amplitude da defesa e do contraditório. Como que eu faço com essas testemunhas? Tanto o Ministério Público quanto o acusado devem levá-las independente de intimação, ou, num prazo de 5 dias úteis antes da audiência, solicitar ao cartório que proceda à intimação dessas testemunhas. Pois bem, elas comparecendo na audiência de instrução, eu tenho então o depoimento da vítima, testemunhas de acusação e testemunhas de defesa e interrogatório. Perceba que nós não temos perito, acariação, reconhecimento, muito menos a parte de diligências. As alegações finais são sempre orais, claro, se eu não utilizar por analogia o rito ordinário, e logo em seguida a prolação da sentença. Lembrando que a sentença no juizado especial dispensa o relatório. Toda a sentença é dividida entre relatório, fundamentação e dispositivo. No juizado especial eu não tenho o relatório, eu passo direto para a fundamentação e para o dispositivo. Bom, uma vez que sai a sentença, caberá recurso. Mas para que nós possamos entender agora a estrutura dos recursos, eu quero que você tome nota da seguinte informação. Pegue uma folha de caderno e escreva nessa folha de caderno lá embaixo, 2 lados, escreva delegacia de polícia, 2 vezes. Nessa delegacia de polícia eu quero que você coloque a palavra IP, de inquérito policial. Nessa delegacia de polícia eu quero que você coloque TC, de termo circunstanciado.
Então nós ficamos com delegacia de polícia, inquérito policial, delegacia de polícia, termo circunstanciado. Para cada delegacia de polícia, puxa uma flechinha para cima. Onde você vai escrever do lado da delegacia de polícia, inquérito policial, no lado dela ali em cima, você vai escrever fórum. Enquanto que aquela que veio do TC, você vai escrever Juizado Especial Criminal, ou GCRIM, com J. Em cima do GCRIM, uma flechinha para cima, e aqui em cima do fórum, uma flechinha para cima. Em cima do fórum, você vai escrever TJ, Tribunal de Justiça, entre parênteses, desembargadores. Do lado lá do Juizado Especial, você vai escrever Turma Recursal, entre parênteses, 3 juízes de primeiro grau. Depois que você chegar no TJ e na turma recursal, você faz duas flechinhas agora num triângulo. Por que fechando? Porque agora vai para um único ponto, que é o Superior Tribunal de Justiça, mais uma flechinha para cima, Supremo Tribunal Federal. Onde é que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar no artigo 82. Olha o que diz o artigo 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou da queixa e da sentença caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta por 3 juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. A apelação será interposta no prazo de 10 dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu, pelo seu defensor, por espécie escrita, na qual constarão as razões e o pedido do recorrente. Olha a diferença básica entre um rito ordinário e o rito da Lei 9.099. Lá no rito ordinário, quando sai a sentença, eu me baseio no artigo 593, inciso 1. Eu tenho 5 dias para dizer que eu quero recorrer e mais 8 dias para dizer o porquê, interposição e razões. Enquanto que aqui no juizado especial, eu tenho apenas 10 dias para fazer tudo de uma vez só. Eu não tenho 5 para isso, 8 para aquilo, ou 5 mais 5. Não, eu tenho 10 dias. E nos 10 dias eu devo interpor e arrazoar o meu recurso. Tanto aqui quanto aqui, eles serão contra-arrazoados pelos recorridos e depois ascenderão. Subirão ao TJ do seu estado ou subirá à turma recursal. Santa Catarina é composta por turmas recursais em macro-regiões. Por exemplo, de Balneário Pissarras a Porto Belo, cai na 7ª turma recursal que fica em Itajaí. De Porto Belo para baixo, cai na turma recursal da capital. De Barra Velha para cima, cai na turma recursal de Joinville. Então são macro-regiões para as turmas recursais. E um último ponto ainda, antes de nós falarmos da audiência preliminar, do juizado especial, é que é o seguinte: na justiça comum, toda sentença que tiver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, eu posso opor embargos de declaração com base no artigo 382 do Código de Processo Penal, num prazo de 2 dias. Lembrando que a oposição dos embargos, se eles não forem protelatórios, suspende o prazo para aquele recurso de apelação. No juizado especial, saiu a sentença com obscuridade, ambiguidade, omissão ou contradição, eu posso também opor embargos de declaração com base no artigo 83. Porém, o meu prazo aqui é de 5 dias e, da mesma forma, suspenderá a análise do recurso do recurso principal, enquanto não for sanada aquela obscuridade, ambiguidade, omissão ou contradição. Bom, uma vez conhecido competência, uma vez verificado os institutos despenalizadores da composição de danos, transação penal, suspensão condicional do processo e agora visualizado o artigo 81 e 82 que tratam da estrutura do juizado especial, o nosso próximo passo na nossa próxima aula vai ser construir com vocês a audiência preliminar. Vou pedir para vocês o máximo de atenção em razão dos desenhos que farei com as mãos aqui para que você possa compreender comigo o caminho da audiência preliminar. E aí então colocaremos em prática o rito comum sumaríssimo, encerrando o último rito de natureza comum, o mais enxuto, o menor, certo? Para que a gente possa passar dali para frente para os ritos de natureza especial. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.